Opa, estamos começando mais um Oitimba Podcast, já abraçando você que sempre nos acompanha toda segunda-feira a partir das 20 horas. Muito obrigado, a gente agradece de todo o coração. A gente está aqui sempre com um convidado, né, para contar um pouco da sua história, né, o seu envolvimento com o município de Itimbiras, né, o desenvolvimento da nossa cidade. E hoje o nosso convidado especial é o professor Ivanilton Frazão, a quem a gente agradece ter aceito o convite, né, para estar aqui nesse bate-papo com a gente, bate-papo informal, né, para a gente saber um pouco da sua história, né, do seu conhecimento aqui na história do município de Itimbiras, que ele é um grande pesquisador, estudioso que faz parte aqui da nossa história, né, conhece muito a história do município de Itimbiras desde da sua emancipação, e a gente está aqui com ele hoje para passar um pouco desse conhecimento, principalmente para a nossa juventude, como eu digo sempre, a nossa juventude é o nosso foco, porque está sempre, né, buscando pesquisar, conhecer um pouco das pessoas, né, que fazem parte da história dessa maravilhosa cidade. O professor Ivanilton está aqui com a gente hoje e a gente já dá as boas-vindas e agradece pelo convite. Seja muito bem-vindo ao nosso Oitimba Podcast. Primeira pergunta, vai fazer? Pois é, a gente começa, né? Começa aqui com o professor Ivanilton para ele fazer já uma breve apresentação, né? As pessoas que ainda não conhecem, vê muito falar em professor Ivanilton, mas não conhece, né? De fato, o professor Ivanilton, e eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação. Quem é o professor Ivanilton? Ok, Jota. Eu sou o professor Ivanilton José Ribamar Paiva Frazão. Eu nasci no município de Coroatá, no dia 1º de novembro de 1953. Filho de Raimundo Sévulo Pereira Santos Frazão e de Maria das Dores Paiva Frazão. Mas eu quero aqui fazer uma ressalva dizendo, eu só nasci em Coroatá. Eu vim de Coroatá dias após o parto, assim que minha mãe foi liberada e pôde viajar com o bebê. Como dizem os mais velhos, eu vim nos coelhos para Itimbiras. Razão pela qual muitas pessoas pensam, imaginam até que eu tenha nascido aqui. Meus primeiros passos, minhas primeiras falas foram em Itimbiras. Eu só não nasci aqui. Agora eu fiquei curioso, né? A gente sempre pergunta para os nossos convidados como é que foi a sua infância aqui no município de Itimbiras. Bem, a minha infância em Itimbiras foi uma infância diferenciada da infância que tiveram meus filhos, da infância que tiveram os amigos dos meus filhos e da infância que está tendo hoje essa criançada que a gente vê por aí. No meu tempo de Arias, meu compadre hoje, tempo de Zé Maria Lino, tempo de Arlindo, também meu compadre, tempo de Silvestre Freitas de Arruda Filho, o Cetim, falecido, infelizmente, tempo de Sidney, tempo de tantos outros aí, que se eu fosse fazer uma lista, nós teríamos bastante tempo para citar. Nossas brincadeiras eram brincadeiras criadas, inventadas por nós. Desde pequeno, aquele trem que corria, sempre com uma curva muito fechada, para derrubar o último, era engraçado. As petecas, chamada depois de bola de gude, jogo de castanha, uma pelada, uma bolazinha, e depois uma corrida para o rio Itapecuru, onde a gente descia a rampa e se jogava nas águas daquele rio. Assim nós fazíamos os nossos dias e também as nossas noites. Quando não brincávamos de trem, sentávamos numa calçada qualquer, meninos e meninas, e surgiam brincadeiras outras bem mais calmas, como aquela brincadeira do guarda o anel bem guardadinho. Ou a gente brincava de cair no poço, quem me tira, pombaquim, boa, né? brincadeiras boas.
brincadeiras boas e respeitosas. Respeitosas. Como eu disse anteriormente, nós brincávamos os meninos e as meninas com a confiabilidade das mães, porque sabiam com quem suas filhas estavam. Muito bem, então tá aí, professor Ivanildo Frazão falando um pouco aí como que era, né, a sua infância aqui no município de Itimbiras. Agora eu lhe pergunto, você é de uma família de quantos irmãos? E como foi que você começou a sua caminhada na educação, sua formação, enfim? Bem, minha família, nós somos apenas quatro irmãos, visto que o mais velho morreu antes mesmo de nós nascermos. Dos quatro, o Hinaldo José Ribamar Paiva Frazão, que mora em Presidente Dutra, aposentado do Banco do Brasil, mas hoje administrador de uma empresa de consultoria própria, já que ele é formado em administração, é o mais velho dos quatro. Depois veio o Ivanilton, que sou eu. Depois de mim veio o Itanê José Ribamar Paiva Frazão, também professor, mestre. E o Iranilton José Ribamar Paiva Frazão é o caçula dos 4 filhos de Dona Maria das Dores. Você estudou aqui em Itimbiras desde do jardim de infância, como a gente chamava na época, até... Eu tive as minhas primeiras noções ligadas à leitura com a minha saudosa mãe. Itimbiras, naquela época, não dispunha de escolinhas maternais. Ou a mãe ensinava o filho, ou filha, se ela tivesse condições de fazê-lo, ou pagava-se uma pessoa para aulas particulares. No meu caso, e no caso dos meus irmãos, a maioria deles, a nossa mãe ensinava as primeiras letras. Mas eu, especificamente, tive uma professora lá junto ao momento em que minha mãe me ensinava o ABC. Eu fui aluno da professora Gracinha. Ela é falecida, a saudosa professora Gracinha, esposa do seu Zé Riqueta, Zezinho Riqueta, também falecido, e mãe de uma série de amigas que eu tenho aí. Eu estudei com Dona Gracinha, o ABC, naquele tempo em que pegava-se uma carta de ABC, abria-se, pegava-se um pedaço de papel, fazia um furo, colocava sobre a letra e ia andando com o papel para que você, não vendo as demais letras, dissesse qual a letra que estava aparecendo naquele furo. Também a Dona Gracinha me ensinou os primeiros números, a contar, a juntar os números, somar as letras e juntar as sílabas. Certo. Agora eu lhe pergunto, em algum momento dessa sua caminhada estudantil, você teve que sair de Itimbiras? Sim, sim. Eu, após essa fase de alfabetização, podemos chamar assim, eu já sabia ler, escrever, somar, aquelas continhas básicas, mas eu só tinha 5 anos de idade. E a única escola em Itimbiras que oferecia o antigo primário, hoje ensino fundamental menor, era a escola estadual, na época, Maranhão Sobrinho. E só aceitavam alunos com idade de 7 anos. Então, aí tem um fato interessante. Tendo 5 anos e precisando ir para o Maranhão Sobrinho, que só aceitavam com 7, os meus 1955 se transformaram em 1953. Então me deram 2 anos para que eu tivesse 7. Eu fui registrado, corrigiram o meu registro. O meu pai, muito amigo do tabelião Silvestre Freitas de Arruda, fizeram lá. Um 5 para transformar num 3 é muito fácil, fizeram. E eu passei a ter 7 anos quando eu só tinha 5 anos.
Então entrei no Marão Sobrinho e fiz o chamado primário, que na época ia da primeiro ano primário, segundo, terceiro, quarto e quinto ano primário. Um fato que depois a legislação via Ministério, Secretaria de Educação, acabou o quinto ano primário. Esse quinto ano primário, para você chegar ao ginásio, hoje ensino fundamental maior, você precisava prestar um exame de admissão. Você fazia um exame de admissão. Esse exame de admissão ele teria que ter a nota mínima 7. Só então você conseguiria fazer sua matrícula na primeira série do ginásio. E ia até a quarta série do ginásio. Primeira, segunda, terceira e quarta série. Não tendo ginásio aqui em Timbiras, eu fui fazer esse exame de admissão e, consequentemente, cursar o ginásio na vizinha cidade de Coroatá. Ginásio Coroataense. Na época, dirigido por Dona Nice, que era a diretora, e o ginásio, o colégio lá, tinha uma gestão ligada à igreja. Era um colégio religioso, em Coroatá. Agora, você passou a estudar em Coroatá, mas vinha sempre para Timbiras ou passou esse período todo lá? Não, eu só passava o período letivo em Coroatá, do primeiro até o período de férias. Aí vinha para Timbiras, passavam as férias aqui, retornava a Coroatá, voltava após o segundo período e assim até chegar à quarta série do ginásio, lá em Coroatá, ginásio coroataense. Muito bem, agora a gente já falando em educação, a gente lembra que o senhor já foi secretário de educação aqui no município de Timbiras. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, né, aquele momento e fizesse um paralelo, né, com o momento atual. Só completando, eu sei que tem uma questão do tempo, mas algumas pessoas podem ficar se perguntando. Terminando o meu ginásio em Coroatá, eu passei, Jota, 2 anos aqui em Timbiras, porque eu não tinha condições de sair de Timbiras para fazer o segundo grau, como chamava hoje ensino médio. Passei 2 anos aqui. Nesses 2 anos, eu dei umas aulas aqui para ganhar um troco. Eu venho de uma família muito pobre, diga-se de passagem. Então, quando eu consegui reunir um recurso, eu fui para Teresina. E lá, morando no CECEP, Casa do Estudante, Rua Simplício Mendes, Zona Norte, eu fui estudar, após um teste, fui estudar no Liceu Piauiense. A contingência de alunos do liceu não deu para aqueles que não tiveram lá uma boa nota, que não eram lá de uma família. E eu fui matriculado no anexo estadual Paulo Ferraz, também em Teresina, Rua Barroso, 13 de maio, melhor dizendo. E lá eu fiz o meu ensino médio, 3 anos de ensino médio. Terminado o ensino médio, não conseguindo trabalhar em Teresina, eu retornei a Timbiras. E chegando em Timbiras, após ter o ensino médio, eu tive que passar outra vez uma temporada aqui por não ter condições de fazer cursinho, de ir para uma outra cidade e tentar uma universidade. Agora, dando resposta à sua pergunta, você falou que eu fui secretário de Educação. Sim, fui secretário de Educação do governo Robson Antônio. E, como secretário de Educação, Jota, eu fiz um trabalho que, sinceramente, não é antiético o que eu vou dizer. Eu me admiro muito do que fiz como secretário de Educação aqui em Timbiras. Por que eu me admiro?
Porque, Jota, leis estaduais, federais, determinaram que o professor só poderia lecionar até a 6ª série. O professor que só tinha como curso de formação o magistério. E era a maioria dos professores de Timbiras. Para trabalhar na 7ª série, 8ª série, hoje, 8º e 9º ano, o professor precisava de um nível superior, uma licenciatura. E Timbiras não tinha. Sabe o que ia acontecer? Que a prefeitura de Timbiras teria que trazer professores de outros centros e os de Timbiras estariam desempregados. Eis que surgiu o PROCAD. Surgiu o PROCAD, reunião em Barra do Corda. E o prefeito não estava na cidade. E eu precisava, como secretário, estar junto do prefeito e do secretário de Finanças. No sábado, isso era uma quinta-feira. E não tendo condições, não conseguindo fazer o contato com o prefeito que estava fora, eu reuni meus assessores, amigos, Ana Cláudia, Raimundinho, hoje secretário de Educação, Raimundo Nascimento, não é? Raimundo Nascimento? Isso, Raimundo Nascimento. Raimundo Nascimento, como é conhecido. E convoquei o Júlio Alencar, que era o motorista da van. E então eu propus aos meus amigos citados, Raimundo Nascimento, Raimundinho e Ana Cláudia, que se eles dispusessem de algum recurso em casa, pessoal, que eles vissem o que era possível eles tirarem desse recurso para que nós fizéssemos uma vaquinha e fôssemos até Barra do Corda. Consultei com o Júlio o combustível do carro. E ele disse que dava para sair aqui e andar alguns quilômetros, mas não garantia a viagem. E nós fomos. Fomos e fizemos um abastecimento durante a viagem. E ao chegar em Barra do Corda, antes de chegar no local do encontro, o combustível acabou. E desceu eu, Raimundinho e o Raimundo Nascimento para empurrar a van até o posto de gasolina para abastecer. Ana Cláudia queria descer também, mas eu disse não. Você é mulher, salto alto, vestido longo. E nós empurramos, sob olhares dos índios, assustados, vendo aquelas pessoas, todo mundo socialmente vestido, empurrando um carro. Mas chegamos. E aí, a professora Eline, pró-reitora de extensão da UEMA, após várias e várias explicações, ela fez a pergunta: que municípios dos presentes aceitam fechar convênio com a UEMA para levar cursos de licenciatura para lá? Eu levantei o braço. E olhando assim, discretamente para os lados, eu vi poucos braços levantados. Atrás de mim tinha o secretário de Educação de Governador Acha. E ele me perguntou: você tem autorização do seu prefeito para fazer isso? Aí eu respondi: meu prefeito não sabe nem que eu estou aqui. Saindo daí, fomos para uma reunião só dos que levantaram braços, e lá a professora Eline passou a documentação a ser assinada por convênio. Eu havia pedido durante a reunião maior 120 vagas para Timbiras. Mas, no momento da reunião menor, de entrega da documentação, ela disse que só poderia dispor 80 vagas. Em 4 cursos, 20 de ciências, 20 de letras, 20 de história, 20 de geografia. E eu trouxe. Na segunda-feira eu encontrei com o Robson, mostrei para ele. Em poucas palavras eu disse para ele o que era, porque na terça nós tínhamos que estar em São Luís entregando o contrato assinado. E ele ficou assim um pouco indiferente por desconhecer, mas eu disse da importância. Falei do desemprego que ia ser gerado em Timbiras se aquilo não acontecesse. E ele assinou. Nós fomos para São Luís
E o César Pires, reitor da UEMA na época, lá no gabinete dele, ao assinar o nosso convênio, ele virou para o Robson e perguntou: prefeito, você tem 80 pessoas lá efetivas que não têm nível superior? O Robson olhou para mim, eu balancei com a cabeça para ele dizer que sim, e ele falou sim. Na estrada, ele me perguntou: e Timbiras tem 80 professores efetivos não licenciados? Eu disse: tem não, Robson. Rapaz, e como foi que nós assinamos esse convênio caríssimo? Era 5 mil e pouco mensal na época. Eu disse: Robson, é necessário. Tu não vai fazer um concurso público? Ele disse: eu vou. Eu disse: faça o concurso público. Os professores de Timbiras que estão atuando hoje na forma leiga, por só terem um magistério, vão ter que passar no concurso. E vão ter que passar no vestibular para ter o nível superior e manter o emprego que ora são deles. E assim nós chegamos em Timbiras, convoquei o professor Ribamar Franco, meu irmão, professor Itanê, e nós nos propusemos a dar aulas sábado e domingo para o professorado de Timbiras, para que eles passassem no concurso público e não perdessem vaga para municípios outros aqui inscritos. E também passassem no vestibular, porque tinha um vestibular para poder entrar nas vagas do PROCAT. Agora, professor, qual foi a reação da classe nesse momento? Olha, no momento, em razão da importância que aquilo teria na vida de cada um, foi uma empolgação muito boa, muito boa. A frequência nas nossas aulas, a atenção dada ao que estava se trabalhando, dobrou. Era muito bom dar aula para esse pessoal. Resultado é que passaram no concurso, passaram no vestibular e foram estudar em Codó. Então você acredita que essa decisão, mesmo sem autorização do prefeito e secretário da época, foi acertada? Eu considero esse aí o maior feito na educação de Timbiras, porque 93 professores nesse primeiro momento, 80 eram as nossas vagas. Mas para se comparar, lá em Codó, a dona Terezinha, ela não conseguiu que o Ricardo Acha, que Deus o tenha, assinasse o convênio que o Robson assinou aqui. Ricardo disse que não assinava e não assinou. E dona Luizinha liga para mim: professor, eu tenho 13 vagas aqui em Codó, sobrando. E essas vagas não podem voltar, você não tem como preencher. Eu disse: tenho. E eu saí batendo na porta de 13 pessoas que estavam bem colocadas, mas que não puderam entrar nas 80 em razão daquela diferençazinha de ponto da prova. E eu disse: olha, te prepara para o teu documento que você vai para Codó amanhã fazer isso. Se prepara. Eu, à noite, naquele meu Corsazinho sedã verde, juntei os 13 e levei. E aí nós saímos de 80 para 93 professores em Codó. Uma reunião que teve com a equipe de Caxias, do SESC, o EMA SESC de Caxias, em que eu encontrei uns 5 a 6 dos meus professores lá em Caxias, quando eu fiz letras, e eu os encontrei na condição de secretário de educação aqui, e fui um dos escolhidos lá para falar na reunião. Eu falei em nome de Timbiras, falei em nome da região, porque Peritoró também estava, mas não falou, São Mateus também estava, mas não falou, então eu falei como representante do município de Peritoró e de São Mateus e de Timbiras. E quando eu terminei, eu recebi abraços, parabéns, elogios de meus ex-professores. E aquilo me deixou assim, gratificado. Eu vi que eu estava dando um passo muito além. E alunos do curso PROCAD de Timbiras, em conversas de corredores, mas que chegou ao meu ouvido depois, um aluno disse: eu me senti representado, tendo
me vendo lá na frente, de microfone na mão, descrevendo a educação de Itimbiras, o que era a educação de Itimbiras e o que o PROCAD da época significava. Muito bem, então um relato muito interessante sobre o PROCAD, uma decisão corajosa e acertada do professor Ivanilton como secretário de Educação. E a gente aproveita também e lembra da sua passagem pela Câmara de Vereadores. O que você tem a contar desse período como vereador? Qual o ponto importante que você pode citar para a gente na sua passagem por lá? Eu, graças a Deus, Jota, sou uma pessoa iluminada. Deus tem me dado muita luz. Eu acho que em razão do tamanho da minha fé. Eu, vereador, eu fiz N projetos. Tive a sorte e a bênção divina de serem executados alguns. Eu só quero citar dois aqui. A rua que eu moro hoje, a Monte Alegre, ela era, durante o verão, poeira, daquele aterro que tinha lá na rua, e no inverno, lama. E numa palestra que teve lá no final da rua, em que, pelo fato de eu residir na rua, o Robson disse que eu iria abrir o comício, a palestra, e eu abri. E disse lá, durante a abertura, que como vereador e representante daquela rua e daquela região, eu estava dizendo para o prefeito que eu teria um projeto na próxima reunião de melhoramento daquela rua. Até disse que seja um meio-fio com sarjeta e uma pissarra no meio. Já vai ajudar muito, porque as pessoas põem um sapato para ir para um evento e chegam lá no evento com o sapato todo melado de lama. E no verão é uma poeira que os móveis das casas, lá tem um conjunto residencial, tinha umas casinhas bem arrumadinhas, os móveis da casa tinha que estar passando o pano toda hora em razão da poeira. E o Robson disse que faria e fez. Fez. Lá da última casa da saudosa Piedade até aqui no início, entendeu? Aquele calçamento nasceu a partir dessa minha proposta. Mas a que eu considero mais importante e que também tem muito a ver com a educação de hoje e com os professores que temos em Itimbiras, foi a elaboração e aprovação do Estatuto do Magistério de Itimbiras. Itimbiras não tinha estatuto. Existia um salário educação no governo do senhor Nenê Abdala, que a verba só seria liberada se o município apresentasse um Estatuto do Magistério. O seu Neném, precisando dos recursos, encomendou em São Luís, como fizeram outros prefeitos, um estatuto. O profissional que fez em São Luís não sabia nem em que direção ficava Itimbiras, imagine o que era a educação de Itimbiras. Fez aquele modelo padrão, de acordo com o tamanho e população do município, quantidade de escola e tal. O senhor Nenê trouxe para a Câmara, aprovaram, e esse era o estatuto que garantiu os recursos ao município de Itimbiras até então. Chegando à Câmara e consultando os anais de lá, os arquivos, eu encontrei esse estatuto. 4 folhas. 4 folhas. Eu li e vi. Nada a ver com a necessidade dos professores, com a necessidade da escola, com a necessidade da educação. Eu não tinha uma Câmara, na época, com pessoas com quem eu pudesse me sentar e discutir essa questão. Na minha comissão, na comissão que eu era o relator e que a Socorrinha do banco era presidente e o Zé Frosino era membro, a Socorrinha muito ocupada. O Zé Frosino não tinha lá condições de me ajudar. Então, eu apelei para Pirapemas, São Mateus, Parnarama, entendeu? Eu conheci as pessoas desses 3 municípios durante o curso que fiz em Caxias e eu me prevaleci disso aí.
E aí veio um modelo de Parnarama, um modelo de São Mateus, um modelo de Pirapemas. E eu saí olhando artigo por artigo e avaliando a situação aqui em Timbiras. Então eu fiz um processo de adaptação dos três para a realidade de Timbiras. E nasceu o Estatuto do Magistério de Timbiras, o primeiro, aprovado na gestão do vereador Wilson Vieira. Foi o presidente que assinou e eu tenho a cópia original guardada comigo até hoje. Agora, a gente tem sempre a curiosidade também de saber, né, como é que era ser vereador naquela época. Era tranquilo, tinha embates, enfim. Nunca foi. Nunca foi, nunca será ser vereador aqui em Timbiras. Nunca será tranquilo. Porque o ambiente da Câmara, ele é uma disputa interna. Eu percebi isso. É uma disputa interna. As pessoas, um querendo subir, aproveitar o ombro do outro. Todo mundo quer cargo lá, quer ser presidente, quer ser vice, quer ser primeiro secretário e tal. Posição. Eu fui secretário do Borba, primeiro presidente na época em que eu era vereador, e fui secretário do Wilson, o presidente que substituiu o Borba. Eu fui secretário uns 4 anos. Mas era trabalho, não era cargo. Não era cargo. Tanto que muitas das vezes eu chamava o meu adjunto, meu vice-secretário, para a mesa, para que eu pudesse apresentar meus projetos. E a gente observa aí uma diferença, porque a pessoa é da mesa, ele acha que os problemas têm que estar com o vereador lá do plenário. Não é. Todos os vereadores têm que verificar o que o município precisa e buscar. Mas não é só pegar, fazer um projeto, uma indicação, um requerimento, como quer que chamem, e aprovar na Câmara. Eles precisam ver se o município tem condições de fazer, para não ter depois aquela pasta de pedidos, de providência, de requerimento, de moções, de coisas, etc., etc., e que não for aprovado nada daquilo. E as pessoas ficam julgando o prefeito. Eu conversava com o prefeito. Primeiro, eu vou entrar com requerimento assim assado. Vou entrar com um pedido de providência assim assado. Por conta dessa necessidade. Eu vou aprovar, mas a gente vai fazer. Então, meu período de vereador foi um período bom para mim, me deu uma experiência. Foi um período bom para os presidentes, entendeu? Porque eu era o secretário que conversava com o presidente, discutia na sessão e fora da sessão, discutia para o bem da Câmara, dava ideias, entendeu? Desde essa época que eu defendo uma galeria de presidentes da Câmara, mas não é só aquele retrato que quase não se reconhece quem ali está, mas era um retrato melhorado ao lado de um perfil, dizendo quem é fulano, o que fez, por que chegou àquele cargo. Exatamente para essa juventude que está aí, chegar lá, olhar, ler e ficar sabendo. Eli é um dos presidentes. Se falar para o pessoal de Timbiras, quem é Eli da farmácia, ninguém sabe. Mas o retrato dele está lá na Câmara. Então, cadê o histórico dele? Depois disso, você tentou outras vezes, né, a ser vereador. Você continua com esse pensamento de ainda disputar ou já encerrou a carreira de... Eu tentei, Jota, e eu te digo bem que, graças a Deus, que hoje, 2022, o timbirense, jovens e idosos, estão aprendendo a votar. Estão votando após uma análise, após ver quem é, de onde vem, por que veio, o que vai fazer. Na minha época, não era bem assim. Imagine que eu estive em Palanque, em que candidato disse que eles iam receber uma massa de votos porque eram lindos.
E as meninas iam... Eu era considerado, Jota, um dos melhores oradores do palanque. As pessoas paravam para me ouvir, porque eu ia para lá para levar a mensagem. Eu ia para lá para levar uma conscientização política. Eu não tenho dinheiro para fazer política. Eu não tinha dinheiro para ganhar política. E eu não tenho uma personalidade de pregar mentiras. Então eu jogava limpo. As pessoas chegavam, professor, você é uma pessoa inteligente, você é um cara legal, eu gosto de você. E eu quero votar para você, mas eu preciso que você me dê 2 sacos de cimento. Aí eu dizia, não sou o teu candidato, eu não posso fazer isso. Escolha outro que possa lhe dar o cimento. Eu não posso, eu agradeço pelo voto, mas eu não posso. Se você quiser e puder votar para mim lhe ajudar, depois de eleito, como vereador, não só a sua pessoa, mas a sua comunidade, a sua rua, o seu bairro, vote. Caso contrário, então eu perdi. Eu perdi, fui perdendo. E as pessoas me cobram, e eu quero fazer essa ressalva aqui, como o nosso diretor Toussaint nos falou, que detalhes são importantes, e eu quero dizer bem aqui. Como é que uma pessoa que se propõe a dar aulas de graça para um quadro de professores em Timbiras, como é que uma pessoa que vai a Barra do Corda, depois a Bacabal, buscar o MEAD em Bacabal, buscar o PROCAD em Barra do Corda, sem o conhecimento, sem a autorização do prefeito, traz para Timbiras, somando os 2 cursos superiores que eu trouxe como secretário, 123 vagas. 123 professores de nível superior. Como é que essa pessoa depois está num palanque, candidato, defendendo a educação, e esses 123 professores não têm a consciência de dizer, não, eu vou deixar fulano para todo sistema popular, mas o meu voto ele vai ter. Então, se essa consciência tivesse passado pela cabeça daqueles professores quando eu era candidato, eu estava na Câmara ainda. Não estou por quê? Porque as pessoas diziam, Ivanilton não precisa. Eu não preciso do salário de professor, de vereador, graças a Deus. Mas eu preciso divulgar as ideias que Deus me deu e que estão na minha cabeça, para o bem dos outros. É claro que o meu também, mas para o bem dos outros, da comunidade. Esse é o papel do vereador. Representatividade é o que ele significa lá, mas não me deram esse direito. Muito bem, estamos conversando com o professor Ivanilton Frazão, você que acompanha o nosso Oitimba Podcast toda segunda-feira a partir das 20 horas. A gente traz um convidado para contar um pouco da sua história, né? Seu envolvimento com a história do município de Timbiras. E hoje aqui a gente tem o prazer de estar recebendo essa pessoa maravilhosa, bastante conhecida aqui no município de Timbiras, professor Ivanilton Frazão, também é muito ligado à cultura. Você, inclusive, já fez vários trabalhos, né? Em prol da cultura do município de Timbiras. Valeu a pena todo o seu esforço, buscar sempre melhorar a cultura do nosso município? Sempre, sempre. Cultura, só o nome já diz tudo. E eu, desde pequeno mesmo, criança, eu já gostava de inventar brincadeiras culturais. Imaginas que lá naquela rua, Paulo Soares, aquela que vai para a casa do meu amigo e compadre Gilvan, eu morava ali mais ou menos por onde mora o Betinho hoje, e ao meu lado lá morava o seu Antônio Lopes, pai das minhas amigas Glória, Rosário, Helena, Gina, Nonato e outros. E nós brincávamos de bumba-boi. A gente pegava uma cabeça daquelas que lá no matadouro o cara rebola com chifre e tudo fora, colava na frente de um cofo, amarrava lá, um jeito dela ficar. E aí cobria esse cofo com um pano, um lambozinho que a gente conseguia lá nas nossas casas,
e aí pregava papel de cigarro, aquele papel dourado do cigarro. Tinha, na época tinha uns dourados, tinha uns prateados, a gente pregava tudo e enfeitava o boi. E aí alguém ficava debaixo e a gente com lápis de doce, entendeu? E outras coisas mais, ficava cantando toada e o cara brincando. As pessoas chamavam a gente para brincar na frente da casa deles, para você ter uma ideia. Isso, brincadeiras de criança. Depois, quando eu fiquei adulto, eu comecei a me preocupar. Porque Timbiras virou a terra do já teve. Eu só ouvia alguém dizer, não, aqui já teve isso, aqui já teve aquilo, já teve isso, já teve aquilo. E eu me perguntava, por que já teve? Por que não continua tendo? E foi assim, entendeu, que eu e meu compadre Sidney chegamos a um acordo e nasceu uma escola de samba. Fale um pouco dessa escola de samba. Como é que era essa escola de samba naquela época de ouro, digamos assim, do Carnaval de Timbiras? Depois de ver o Carnaval Carioca, a Sapucaí, depois de ver o Carnaval Paulista, até o Carnaval do Espírito Santo, e o de São Luís também, a gente aderiu à ideia de escola de samba. Eu já tinha tido participação no Império Mobral, um bloco do Mobral que tinha em Timbiras, junto com a galera lá. E eu cantava samba, eu batia tamborim, batia retinta, outros instrumentos. O Sidney também já tinha os começos dele. Uma coincidência daquelas que não se explica, nós nos encontramos e começamos a conversar. Por que a gente não fundar uma escola de samba? Ele tinha ganho do primo dele lá de Coroatá, o Zé Benedito, um tamborim. E aí, com esse tamborim, nós começamos a Mocidade Independente Os Piratas. Nome completo: Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Os Piratas. Nome fantasia MIPS. Isso no ano de 1982. E nós ficamos como Mocidade Independente Os Piratas até o término. Nós nascemos os índios, mudamos para os palhaços e depois viramos os piratas, que foi como ela encerrou. Encerrou em 1992. 10 anos de história, título de campeã em Codó, desfiles maravilhosos em Timbiras, junto com a nossa antagonista, que era a Alcateia. Quem surgiu primeiro, a MIPS ou a Alcateia? Foram todos ali no mesmo período? A Alcateia surgiu primeiro. A MIPS surgiu após um afastamento. Eu, por exemplo, eu era da Alcateia. E aí não estava assim muito satisfeito lá. E eu me juntei com o Cid e fundamos a MIPS. Porque a Alcateia, apesar de não ser, entendeu, o tom interno da escola, mas ela era tida como elitizada, entendeu? E muitas pessoas simples que tinham vontade de sair não iam, porque não, tal. E eu estava lá, eu digo, rapaz, eu saí, fundamos a MIPS, e a MIPS nasceu da base dessas pessoas que não tinham chance na Alcateia. E com o passar do tempo, muitas pessoas da Alcateia mudaram para a MIPS. E aí começou a vir aquela rivalidade, que é uma coisa salutar, porque quando há uma disputa, entendeu? Os dois procuram melhorar e quem ganha é o povo. Haja visto um exemplo de Parintins, o Boi Caprichosos e o Boi Garantido, divide a cidade em azul e vermelho. Timbiras era dividido em vermelho e verde. Quem era verde era a Mocidade, quem era vermelho era a Alcateia. As pessoas não queriam nada vermelho, entendeu?
Era engraçado, mas salutar, sem briga, uma briga cultural. E dessa briga cultural nasceu muita coisa boa. A Alcateia, entendeu? Através de seus compositores, principalmente o Robson Alvim, fez sambas maravilhosos que estão por aí. A nossa escola, a MIPS, também através de mim, entendeu? Tem um samba de parceria com o Sidney e tem um outro de parceria com o Zeca Tocantins, que é cantor de Imperatriz, mas todos os outros eu fiz. Foram 10 anos, foram 10 sambas. Um deles, campeão em Codó. Agora, professor, a gente vê a sua luta também para tentar resgatar, né? Inclusive, criou-se a Unidos do Santarém, né? Você tentou por várias vezes resgatar essa cultura que é o carnaval de rua. O que se atribui o não sucesso desse resgate? Jota, é o seguinte, no primeiro momento, como eu disse, muitas pessoas vieram para a MIPS por acharem, eu ressaltei antes que não era isso, mas era o que as pessoas pensavam, por acharem que não teriam chance na Alcateia. Então vieram para a MIPS. Na MIPS nós fazíamos o quê? Nós fazíamos panelada, nós fazíamos feijoada, nós inventávamos bingos, nós fazíamos festa numa época em que não se comprava a bebida e se recebia as mesas e cadeiras. Então a gente comprava bebida, mas tinha que arranjar freezer. Aí nós íamos nas escolas, nas residências, pedir freezer emprestado, levávamos esse freezer na cabeça, no murro, porque não podia pagar uma carroça, e às vezes não encontrava uma carona. Nós levávamos cadeiras das pessoas, deixava as pessoas jantando em pé, para emprestar tamboretes e cadeira para a gente montar essas mesas, para fazer as festas, para ganhar dinheiro, para comprar as nossas fantasias, equipar nossa bateria e assim fazer o desfile. Então havia uma força de vontade, entendeu? Muito grande. As pessoas sonhavam com o momento em que estariam vestidos naquela fantasia no meio de uma avenida dançando. E isso acabou, Jota. Esse estímulo acabou. A escola cresceu, e as pessoas acharam, tá? Ah, eu já sou estrela, então agora eu não preciso mais fazer isso, não preciso mais fazer aquilo, de forma que nós chegamos a ter caixas de fantasia bem ali na escola Alberto Abdala, na calçada, e chamando as pessoas chegavam, pegavam, olhavam a fantasia assim, gostei não. Não vou sair não. E assim a escola foi, ó, caindo. Mas eu sou apaixonado pelo carnaval. E apaixonado pelo carnaval, eu sempre busquei alguma coisa. Eu tenho uma bateria comprada lá em Teresina, no Centro Elétrico, na Nota Musical, comprada lá em São Luís, comprada no cartão, comprada no talão de cheque da época, tá? Então eu tenho uma bateria. E tendo essa bateria, eu disse, eu vou resgatar esse carnaval. Porque um dos problemas nossos no tempo de MIBS era a falta de instrumento. Nós pedíamos Nessias, pegava o do Newton Neve. Nessias ainda trazia do Codóense, que ele também dirigia lá, trazia do Codóense. Nós pedíamos para Dolores, nós pedíamos para Gracita do Marão Sobrinho e a Dolores do Médici. Juntava aqueles instrumentos das escolas com os poucos que nós tínhamos e nós íamos para a rua. Mas gradativamente, com o trabalho nosso, nós conseguimos montar uma bateria. Nós tínhamos 55 instrumentos na bateria da MIPS, nossos. Mas aí começou um questionamento com relação à mudança de diretoria. Achavam que a diretoria, o presidente, esse pessoal aí, não estava muito para cima, não sei o quê, uma disputa. Disputa tal, uma eleição mesmo, ofertando brindes, etc. E a diretoria mudou. E a partir da mudança da diretoria e o descasos, tá? De pessoas da diretoria e de pessoas ligadas à escola, que aquele ânimo, aquela coisa acabou, tudo também da escola foi acabando. Inclusive o terreno que tínhamos ali, onde em forma de mutirão, nós já tínhamos o baldrame pronto. Tínhamos tijolos, madeira,
e outras coisas, tudo fruto de doação e algumas compras, para fazer a nossa tão sonhada sede. Mas perdemos o terreno, o material não sei que caminho levou, os instrumentos não sei que caminho levou, tá? E a escola acabou, como também acabou a Alcateia. A Unidos do Santarém é um resgate. Nós estamos conversando com o professor Ivanildo, falando um pouco aí da cultura, falando do que era a MIPS, a Alcateia, né, do ano de ouro do nosso carnaval de rua, e falando agora também da sua tentativa de resgatar, né, os carnavais aqui de nossa cidade. E ele está relatando para a gente, falando agora sobre a Unidos do Santarém. Como eu disse, a Unidos do Santarém é um resgate, uma tentativa de mostrar para esses jovens que só veem e ouvem falar, veem quando em exposição a gente mostra as fotografias da época. E veem, ouvem falar quando uma pessoa, um ex-componente ou alguém que viu, diz como é que era. Então, a Unidos do Santarém tenta trazer os ex-participantes, tanto da MIPS quanto da Alcateia, numa união, daí o nome, Unidos do Santarém. Mas não está acontecendo o entendimento necessário na cabeça dos ex-participantes. Para a gente fechar essa questão, você acredita, a gente pode dizer que a cultura, a nossa cultura, está tendo um reconhecimento devido? No contexto geral. Tem sim, porque eu me lembro das quadrilhas na época de Dona Áurea. Eu me lembro do tambor de crioula, esse tambor de crioula mesmo, e a dança do coco e outras tantas, que era uma pessoa, entendeu? Era uma pessoa lá no bairro São Sebastião, era uma pessoa lá na Santana, assim foi o Bloco da Santana com Domingo Sena, era uma pessoa aqui com Dona Áurea, era uma pessoa como João da Malária, o saudoso João da Malária, tal, que tentava, a duras custas, segurar uma situação. E de uns tempos para cá, o poder público, a prefeitura, começou a se interessar pelos bens culturais. Comerciantes, entendeu? Começaram também a fazer doações, dependendo de quem pede e do que ele prevê que vai sair dali, eles ajudam. E assim, melhorou, diversificou. Não se tinha um espaço para se fazer uma apresentação de quadrilha. Bem aqui no canto da praça, depois do Bradesco, aquele poste, foi por muito tempo o espaço de apresentação das quadrilhas. Por que ali? Por conta da luz do poste. O poste tinha uma iluminação boa, então se fazia, amarrava umas cordas, se tecia umas poucas bandeiras e o povo concentrava e ali se apresentava. De uns tempos para cá começou a aparecer os arraiais, as barracas. E aí começou a aparecer mais quadrilhas, mais pessoas interessadas. E eu te digo bem que melhorou muito, graças à influência do setor público, do fato da prefeitura, se não banca, mas ajuda e oferece o espaço para a apresentação, e o público comparece. Muito bem, olha, estamos conversando com o professor Ivanildo, que é o nosso convidado de hoje do nosso Oitimba Podcast. A gente lembra mais uma vez para você que sempre acompanha a gente toda segunda-feira, a partir das 20 horas. E a gente quer agradecer de coração e a gente pede para que você deixe, né, o seu ok e compartilhe também o nosso link aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam acompanhar, né, o nosso bate-papo de toda segunda-feira, trazendo, né, pessoas para contar histórias interessantes, como o nosso caso de hoje, do convidado professor Ivanilton Frazão. Professor, você foi considerado o grande mentor e executor do projeto de construção da Pente. Como se deu todo aquele processo?
Jota, a Pente é um outro fato na minha vida que me dá um certo orgulho, me dá assim, um prazer. É gratificante quando eu passo ali e olho e sinto, entendeu? O quanto foi difícil chegar até ali, mas conseguimos. Tudo começou quando eu tive a ideia de fundar a Associação dos Professores Municipais e Estaduais de Timbiras, a Pente. Então, para nascer, precisávamos de um local, primeiro passo. Fizemos, então, um requerimento, seguido de um abaixo-assinado, para ganhar a doação de um local que fosse bem situado na cidade, que fosse grande e tal. E precisávamos, então, de assinaturas. Ah, Jota, esse foi o momento. Saiu eu e a professora Tuíca pelas ruas de Timbiras, colhendo a assinatura dos professores. E ouvimos, dentre tantos fatos engraçados. Por exemplo, olha, eu vou assinar, porque quem sabe se eu assinar aqui eu não vou ganhar uma nomeação no Estado. Ó, eu vou assinar, porque quem sabe eu só tenho uma no município, talvez eu ganhe outra. Olha, eu não vou assinar. Eu não vou assinar porque aqui em Timbiras as pessoas, quando é para fundar, saem atrás de casa em casa. Depois de fundado, esquece quem assinou. Nós ouvimos coisas semelhantes, muitas. Mas argumentávamos, diziam que era diferente. Não, papapá. Ó, eu vou assinar aí, bonito, porque é tu que está me pedindo. Mas colhemos as assinaturas. Levamos para o prefeito da época, Zé Maria Alvim, e tal. Não, Robson Alvim, e ganhamos o terreno lá. Nós já tínhamos a visão de que seria ali, ganhamos o terreno. E procuramos o cartório para legalizar o terreno. Foi quando surgiu o primeiro entrave. O Lula Alvim, ele se declarou proprietário do terreno. A Cacilza, que era uma antiga firma que tinha aqui, do seu Zé Maria Alvim, que ficava lá na frente da Casa Mendes, e que tinha um documento visto por mim e apresentado para o advogado Ribamar Carvalho, irmão do Antônio José Carvalho, contratado do Lula. Eu mostrei e disse, olha, segundo o documento aqui, o terreno tem 300 metros de fundo. A medida começa lá na Avenida Manuel Gonçalves de Almeida, frente à Casa Mendes. Pusemos um toco lá com a ajuda do Pinto, que entende de topografia. Colocamos um toco e estendemos a fita. Bem aqui deu 300 metros. O Pinto disse, olha, o ponto é aqui, é de lá para cá. Daqui para a Avenida João Leal, ó, tinha terra demais. Então não podia ser da Cacilda. Aí eu chamei a galera e disse, vamos para o mutirão. Vamos limpar, que a área é nossa. O terreno é do município, entendeu? Comprovadamente é do município, vamos limpar. E aí fizemos o primeiro mutirão, tal. Um dia eu chegava primeiro para poder incentivar a galera. O seu Torquato, vizinho lá, as pessoas costumam chamar de Trocade, mas o nome é Torquato. Ele me chamou lá na cerca. Disse, professor, pelo amor de Deus, não entre aí não. Eu falei, por que, seu Torquato? Ele disse, olha, lá dentro daquela unha de gato tem um homem. Ele está com uma arma na perna. Eu não sei quem mandou ele para lá, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele já apareceu 2 vezes aqui para me pedir água. E eu acho que é para impedir de trabalharem aí. Aí eu fiquei pensando, eu fui onde o sargento Valdir,
comuniquei o fato. O sargento Valdir mandou 2 policiais e um guarda, que deram uma batida lá, não viram nada, mas tinha um limpo, um lugar onde alguém, com certeza, tinha sentado ali. E aí o sargento, professor, não tem ninguém aí. Ele, professor, o sargento, ele deve ter fugido. Ele, seu Torquato não tinha interesse nenhum em mentir para mim. Bora, pessoal. Aí eu disse, sargento, dá para ficar alguém aí, assim, por aí, de vigília e tal? Ele disse, não, vamos ficar na calçada da Dona Rita, no comercial da Dona Rita. Sargento, lá é longe. Se esse cara aparecer aí, porque a ordem lá era quebra as pernas do neguinho. Neguinho sou eu. Quebra as pernas do neguinho, que os outros correm. E aí, o sargento disse, não, não vai ter nada não, professor, pode ir. Aí eu fui. Fui com a ajuda de algumas pessoas que nem eram professores, como foi o caso do Caxina, o caso do Wilson, e outras pessoas que, com facão na mão, ajudaram a gente a capinar. Outros pagavam alguém para fazer, porque não tinham tempo para ir, etc. Eu sei que nós limpamos, queimamos e começamos a construção. Quando nós estávamos, eu fiz o desenho da casa, eu fiz uma maquete da casa, do jeito que ela está lá, eu fiz uma maquete. Recentemente, ontem filho postou a foto dessa maquete que eu fiz e botei na cadeira. É assim que ela vai ser. Professores chegavam e olhavam assim para os baldrames, para os pilares, feito com tijolo ecológico, lá da fabricação das irmãs, e diziam, isso aí não vai para frente não, isso aí o Ivanildo querendo aparecer. O Evandro Frazão, que trabalhou fazendo as peças daquele radier, ouviu isso e disse para mim, professor, tem professor aí que não acredita que essa obra vá até o final. Eu até perguntei para uma mulher, a senhora é professora? Ela disse, sou. Porque ela era uma descrente. E a gente andou. Pedi uma doação aqui, pedi a outra acolá. Aquele muro que tem lá foi feito todo com placas, comprada fora. Aquele muro eu vendi ele todinho, antes dele existir. Tal era a confiabilidade das pessoas em mim. Olha, esperasse bem que ia ser para uma publicidade permanente. Enquanto o muro existir, a publicidade da sua loja está aqui. Você vai comprar essas placas e botar que elas são suas. E assim eu vendi. E a gente fez o muro, tá? Fizemos o prédio. O Amadeus fez o teto do jeito que a gente... Amadeus, isso aqui é uma coisa artesanal. Ó. As pessoas vão chegar, vão olhar e vão perguntar quem fez e vai dizer que foi você. Então, capricha. O Amadeus caprichou e a casa está lá. Eu, Jota, aproveitando o momento e até seguindo ao que disse o nosso diretor, eu tenho hoje uma única, eu não diria mágoa, porque eu não sou o cara de trazer mágoa, eu perdoo todo mundo, eu sou um cara bom, graças a Deus. Iluminado, como eu disse anteriormente. Mas eu não gostei, eu confesso bem que eu não gostei do que fizeram com a APENTE. Porque o que é a APENTE? Associação, entendeu? Dos professores estaduais e municipais de Timbiras. Qual era o objetivo da APENTE? Congregar, sociabilizar os professores e seus familiares lá, numa data de aniversário, casamento de um filho. Aqui não tinha clube, como não tem ainda, um clube social. Então, a APENTE era o único clube de Timbiras e seria para isso. No entanto, ocupando o espaço da APENTE, chegou o Simproecema, sindicato, que o lado de sociabilidade, socialização da entidade ficou esquecido e virou mais um espaço de questionamento de melhores salários,
questionamento disso, questionamento daquilo. Eu não sou contra. Eu sou professor. Eu não sou contra. Mas não foi com essa ideia que nasceu a Pente. Não foi para brigar. Ela foi para reivindicar direitos. Se esses direitos são legais e se são possíveis de serem atendidos naquele momento. O objetivo principal da Pente, eu repito, era congregar, juntar familiares e professores no único clube da cidade. E isso se perdeu ao longo do tempo. Você acredita que ainda pode voltar a ter essa função que era para ser no princípio? Sim, acredito sim, porque tem muitos professores que deixaram de frequentar a Pente. São sócios, descontam percentuais de seu contra-cheque, tá? Mas não vão lá. Não vão lá por quê? Porque quando convocados, são convocados para uma reunião reivindicatória contra fulano, contra beltrano, contra cicrano, tá? Mas se uma diretoria, coordenadoria, qualquer que seja o nome que queiram colocar, chegar na Pente eleita e ler os estatutos, ler o regimento e ver qual é o papel principal dela, é possível sim que ela volte a ser o clube social de Timbiras, dos professores, de seus familiares e da comunidade em geral. Muito bem, estamos conversando com o professor Ivanilton, falando aí do principal objetivo que era para ser da Pente e hoje se transformou aí no Sindicato dos Professores, mas que ele acredita que um dia possa voltar ao seu objetivo, que é o acolhimento, né, o momento de interação entre professores e familiares. Professor, você sempre participou de forma ativa da história do nosso município. Foi testemunha de muitos acontecimentos importantes. Você poderia citar alguns fatos relevantes que você considera importantes na história do município de Timbiras? Sim, Jota. Desde quando eu estudava o primário, ali no Marão Sobrinho, que eu vejo Timbiras e eu vejo Timbiras com o olhar comparativo de outros municípios de mesmo porte. E eu sempre observo, eu sou uma pessoa que viaja muito, você sabe. Brasil, me faltam apenas 3 estados para conhecer. E já saí do Brasil, cheguei até o Pacífico, Chile, tá? Então, eu estou falando de coisas que eu vi. E eu vejo municípios com uma população muito inferior, 18, 20, 25 mil habitantes. E o município bem arrumadinho. Quando eu falo em população, tá? Eu quero que os nossos telespectadores entendam que os recursos repassados ao município é proporcional à população dele. Daí a importância do censo, do IBGE, saber quantos somos para saber quanto merecemos. Então, o que é que acontece com Timbiras, com uma cidade centenária e que tem outros municípios com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos e muito mais desenvolvidos que Timbiras? O que acontece? É muito simples. É só dar uma olhadazinha para trás e ver os administradores, os gestores. Quem sentou naquela prefeitura como prefeito, como gestor, e pensou em deixar sua marca, em deixar alguma coisa para os munícipes, e quem só sentou ali por conta do cargo, por conta do eu sou o prefeito daqui, e passou 4 anos, e a história registra, tá? Mas não existe fatos. E os fatos que deixaram, porque é impossível você passar 4 anos lá
e não deixar nada, mas os fatos que deixaram são irrelevantes. Irrelevantes. Tem pessoas aqui que vangloriavam o prefeito que empiçarrava uma rua. Gente, empiçarrar uma rua é obra que mereça destaque, palmas. Empiçarrar uma rua é bom, é ótimo, mas é parte de uma estrutura, de uma infraestrutura de um município. Até porque Timbiras não cobra o IPTU, mas para ser cobrado esse imposto, a sua casa tem que estar localizada numa rua que tenha o básico de infraestrutura, ou seja, que tenha um calçamento, ainda que de bloquetes, que tenha água, que tenha iluminação, etc. Muitas ruas de Timbira não tinham iluminação em administrações passadas, porque as pessoas simplesmente se preocupavam em deixar à vontade as pessoas fazerem suas casas. Depois de casas feitas, é que um trator passava raspando a rua. Isso é falta de compromisso com o desenvolvimento de uma cidade. Timbiras tem ruas tortas, muitas ruas tortas. Por quê? Por isso. Veja uma olaria dessa, como foi que a olaria nasceu. Veja a CIT, veja a Vila Santa Clara, como foi que nasceu. Então, é preciso, eu disse ainda há pouco que Timbiras, que o timbirense aprendeu a votar, está aprendendo a votar. Então é preciso que cada vez mais o eleitor pense em quem ele quer que administre seu município. Porque administrar seu município é administrar a sua vida. A gente enumera. Eu fiz um artigo, tempos atrás, para o Tolsan, um editorial, eu chamei assim. E eu disse que se nós retirássemos as obras deixadas por Zé Maria Alvim, por Victoriano Abdala, entendeu? Cadê Timbiras? O Robson, já ex-prefeito, disse para mim, professor, eu merecia estar lá na relação. Né? Eu disse para ele, com que obra? Com que obra? Por que eu disse isso? E por que eu faço questão de explicar agora? O seu nenê, Victoriano Abdala, fez a Avenida Joaquim Ribeiro numa época que não se podia levar um saco de cimento para o bairro, porque a canoa era desse tamanhozinho. E só se atravessava de canoa. E ele levou tubos para fazer bueiros, e levou todo o material que construiu aquela avenida com mão e contramão, trazendo porcodó para lá. O que era a Avenida Joaquim Ribeiro antes? Era um par de trilhos e uma barreira. E os trilhos aqui com dormente, desde aqui, ali à frente ali daquele supermercado que tem lá, até a frente da estação. Um tróleo pegava a mercadoria depois que subia a rampa e levava até o cargueiro ou trem lá. Existia 1, 2, 3, talvez 5 casas ao longo desse trajeto de 800 metros, quase 1 quilômetro. E 2 pontes de madeira, que por várias vezes pessoas caíram lá e adoeceram. O senhor Nenê tirou tudo aquilo, fez a infraestrutura e construiu o passeio, as 2 bueiras e a mão e a contramão da avenida. Aí depois os outros chegaram e começaram a asfaltar. Mas quem deixou a base foi o seu Nenê. Então uma obra daquela, entendeu, tem uma relevância tamanha. Como tem relevância também a ponte. Como tem relevância a ponte. O que eu defendia quando a ponte foi inaugurada? Que o prosseguimento fosse feito.
que após existir a ponte, que economicamente ela não é significativa para o município, mas se fosse levado após a estação, depois da Igreja de São Sebastião, até a BR-135, uma estrada, a Itimbiras deixaria de ser fundo de quintal, como falava o Ricardo, fundo do quintal de Codó e fundo de quintal de Coroatá. E eu adiantava, mas se interligasse Timbiras, a Chapadinha, pronto, Timbiras viraria um eixo. Você de Chapadinha passava direto para a BR, você de Coroatá passava direto para a BR, você deixava de vir e voltar, era passagem. Hotéis, restaurantes, comércio mais desenvolvido, muito mais emprego, tudo isso geraria a partir da estrada São Sebastião, BR-135, ali Forquilha, a Chapadinha. Mas ninguém fez ainda. Em Chapadinha tem até uma placa assim, ó, indicando Timbiras. Mas você não anda 100 metros, acaba, mata. Muito bem, então você está acompanhando aqui um relato do professor Ivanilton Frazão no nosso Oitimba Podcast. Lembro, hein, toda segunda-feira o nosso encontro é marcado a partir das 20 horas. A conversa tá boa, mas a gente tem um tempo a cumprir. Mas eu gostaria que o professor Ivanilton fizesse, né, assim, um balanço, um breve balanço de toda a sua trajetória de vida, tanto profissional, familiar, né, de um professor que hoje é aposentado, tem os filhos já formados, né, como a gente diz no ditado, caminhando com suas próprias pernas. Professor, faça um balanço dessa sua trajetória. Pois é, Jota, telespectadores que me ouvem. Eu dizia isso na sala de aula e eu estou só reforçando aqui. Eu sou filho de uma família pobre. De uma família que o caderno de escrever, ele era reutilizado. Eu apaguei várias vezes o assunto escrito a lápis para escrever o novo, porque eu não tinha livros. E eu conto isso para alunos e eles acham, ou achavam quando eu contava, que era maneira de contar, balela, mentira, etc. Não é. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a educação, você que me ouve, telespectador, a educação é a base. A educação é o caminho. A educação é a porta que abre o mundo para você. Então, você que é estudante, seja estudante mesmo. Assista bem, com atenção, o que lhe é ensinado nas aulas. Faça as tarefas. Acompanhe os conselhos de seus familiares, seja avó, tio, pais. Façam isso, porque vocês não vão se arrepender. Eu, com muito esforço, porque, repito, minha família não podia, com muito esforço, eu vim fazer a universidade, vim fazer um nível superior já professor. 93, 94, 95, 96. Eu dava aula do início até as férias do final de junho. E em julho, dia seguinte, fechou a escola ontem, no dia seguinte eu ia para Caxias e passava o mês de julho todinho até os primeiros dias de agosto assistindo aula. Fechou Caxias, eu retornava a Timbiras, já estava aberto aqui e eu ia para a sala de aula. Até uns tantos dias de dezembro, quando aqui fechava, voltava para Caxias. Janeiro e fevereiro, assistindo aula. Quando terminava Caxias, voltava para Timbiras. Foi assim 4 anos. Foi assim que eu cheguei ao nível superior, fazendo letras. De forma idêntica, após ter feito letras, em Codó, indo e voltando, eu fiz a pós-graduação no IESP. Então, por que que eu sacrificava, lavava a minha roupa, entendeu?
Não ia a lugar nenhum, mesmo estando em Caxias, porque eu não tinha condições de ir, tá? Eu fiz isso tudo por quê? Porque eu achava, eu acreditava e acredito que só com a educação, só com uma formação melhor, eu poderia angariar, galgar um melhor espaço, um melhor lugar. E foi assim que eu fui aprovado no seletivo e primeiro do estado e fui aprovado no segundo, sendo eu, aqui de Timbiras, o primeiro lugar na prova feita em Codó. Na minha segunda matrícula, eu fui o primeiro aluno do curso. Então, tendo a possibilidade de ter estudado, eu fiz tudo, mas tudo mesmo, para que meus filhos estudassem e não precisassem desviar do estudo para um trabalho qualquer, para que eles não perdessem o foco no estudo. Assim, eu mantinha 2 filhos meus em Teresina, num apartamento alugado, e mantinha um outro filho em Periperi, numa pensão. Consegui, é claro, com o ânimo, com a disposição, com o interesse, a força de vontade deles, que eles enxergassem ao nível superior. 3 advogados, Dr. Glauber, Dr. Gleison e Dr. Gledson. E eu digo para vocês, para você que me ouve e nossos telespectadores, de tudo que eu fiz na vida, até a presente data, eu não tenho nada do que me arrepender. Eu faria tudo de novo. É claro que de forma melhorada, se eu pudesse fazer, se eu pudesse voltar no tempo. Mas eu não me arrependo, porque a experiência dos maus momentos que eu passei, a experiência, tá, me dá hoje essa garantia, essa certeza de que eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar para valorizar e para me sentir hoje essa pessoa que não se arrepende do que fez. E o que eu não fiz e que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ver um Brasil, o nosso país amado, melhor administrado. Eu gostaria de ver a nossa população brasileira, maranhense, timbirense, melhor situada. Pessoas nas cidades grandes e pequenas não têm um teto para morar. Moradores de rua não têm um cobertor para cobrir, não tem comida. E muitas das vezes, em cidades pequenas, pessoas jogam comida fora. Então eu gostaria que as pessoas pensassem, se eu pudesse, eu tentaria fazer as pessoas terem uma visão não afunilada, que as pessoas não vivessem para olhar para o seu umbigo, que as pessoas olhassem assim, de forma ampla, e desejasse, cada um desejasse para si o melhor, aquilo que é possível segundo a vontade divina, mas desejasse também para o próximo, melhor ainda, e não aquilo de farinha pouca, meu pirão primeiro. O mal do brasileiro é isso, é pensar em si em detrimento dos outros. Muito bem, então com essa reflexão, né, a gente encerra a nossa participação de hoje, né, e convida você para estar com a gente, né, na segunda-feira aqui acompanhando o nosso Oitimba Podcast a partir das 20 horas. E a gente agradece de todo o coração, né, professor Ivanildo, por ter aceito o nosso convite, por estar vindo aqui contar sua história que envolve o município de Timbiras também, o seu trabalho realizado na cultura, na educação. Professor, para a gente finalizar, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Professor Ivanildo,
de forma pessoal, tem algum sonho para ser realizado ainda? Sim. O de poder olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, de banda, e ver no semblante, no rosto das pessoas, que elas estão felizes, que elas estão bem. Eu não consigo dormir, eu não consigo pôr a cabeça num travesseiro, ficar tranquilo, sabendo, tá, que aqui ao lado tem alguém que está dormindo, sem ter o que jantar, sem ter jantado. Eu não sou egoísta, tá? Eu não sou egoísta. Então, o meu sonho é que as pessoas do mundo inteiro, do Brasil, do Maranhão, de Itimbiras, pensassem um pouco mais no seu semelhante. Muito bem, então, muito obrigado, professor. E a gente agradece mais uma vez. Para você também que está em casa, muito obrigado por estar acompanhando o nosso Oitiba Podcast. E a gente lembra, segunda-feira o nosso encontro está marcado às 20 horas. Um abraço e até a próxima.